podemos ser devotos a Deus? Nós podemos ser devotos de Mamon. Ou será que nós estamos forçando o texto? O que você acha? Leia, irmão. 2 deuses, o Deus verdadeiro e Mamon. 2 devoções, devoção a Deus, devoção a Mamon. Então o dinheiro deixou de ser algo neutro. Em si mesmo ele é neutro, mas ele deixa de ser neutro por causa da atenção que o inimigo dá ao dinheiro. Então usei essa palavra, é a melhor que eu encontro. Ele energiza o dinheiro. Eu estou falando aqui de questões espirituais, de tal forma que o dinheiro tem a capacidade de atrair, de seduzir, a contar aquelas notas de dinheiro, a encher o cofre de dinheiro, a sentir o cheiro do dinheiro, não é? Ele tem uma capacidade que outras coisas não têm. Então, o que contribui, faça com liberalidade. Mas o assunto do dinheiro não terminou, não. Nosso Senhor, quando conta aquela parábola em Lucas, Ele diz que nós deveríamos aprender do mamon da iniquidade fazer amigos. Você se lembra da parábola do Senhor? Para que quando estes nos faltarem, nós sejamos recebidos nos tabernáculos eternos. Sabe o que o Senhor está ensinando? Que se nós formos sábios e soubermos redimir o dinheiro dessa energização maligna, ele pode e deve ser usado para os assuntos do reino de Deus. E o resultado será: o mamon da iniquidade foi redimido e nós seremos recebidos pelos amigos, segundo a parábola, a linguagem da parábola, nos tabernáculos eternos. Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel? O ouro, prata e bronze que eles levaram para o deserto era de quem, irmãos? Era do Egito. Estava lá no ambiente dos deuses egípcios. E qual foi a ordem de Deus quando o povo saiu de lá? Que eles despojassem os egípcios. Para quê? Para que esses metais fossem usados para a edificação do tabernáculo de Deus com os homens. Não é uma maravilha, irmão? Que privilégio nós temos. Que aprendamos a ser bons mordomos. Do pouco, do muito, não importa. Daquilo que o Senhor nos tem confiado. Não é a quantidade, é a mordomia que faz a diferença. O próximo, número 6, presidir. Aquele que preside com diligência. Penúltimo item. O que é presidir? É a tarefa dos presbíteros. Então nós vemos lá 1 Timóteo 5,17 já. Merecedores de dobrados honorários são os presbíteros, anciãos, que presidem. Porque essa é a tarefa dele, governo deles, governo de uma assembleia local. Então são presbíteros que presidem bem. E aí, como já vimos, ele vai dizer com especialidade se esses presbíteros se dedicarem, afadigarem na palavra e no ensino. Então presidir é uma tarefa de governo, tarefa dos anciãos, dos irmãos que pela vida do Senhor e pelo caráter do Senhor formado neles, não por designação, não por eleição, não, mas reconhecidos na Assembleia como irmãos de certa estatura espiritual, porque é claro que numa Assembleia nova é uma certa estatura, nenhum de nós numa Assembleia nova é maduro no Senhor, não é? Então a questão envolvida não é maturidade, é se aqueles 2 ou 3 irmãos, eles têm uma visão mais clara, eles têm um caráter mais maduro do Senhor formado neles, então eles são colunas do testemunho do Senhor naquela Assembleia. E eles devem presidir naquela Assembleia, porque a Assembleia não é anarquia, a Assembleia não é democracia, a Assembleia não é uma casa de João ninguém. Então, para muitos irmãos, infelizmente, que infelicidade é essa? Essa palavra presbíteros entra atravessado no ouvido. Não tem nada disso, presbíteros, todos somos um, não é? E extrapolações inadequadas, danosas ao corpo de Cristo, porque o Senhor estabeleceu o que Ele estabeleceu. Uma casa precisa de pais, uns são pais, outros são filhos, não é? Casa sem pais é uma confusão, é uma anarquia. As assembleias locais precisam de pais que cuidam, amam, exortam, admoestam, choram, servem, lutam, sofrem. Do contrário, ela não vai a lugar algum. Quando Pedro usa essa figura do presidir,
Agora, ele não é o jovem vigoroso, cheio de si, vou com o Senhor até a morte, etc. Agora ele é um ancião. Então ele escreve assim em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro 5, 1. Rogo aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero também como eles. Pastoreai o rebanho de Deus. Não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores do rebanho, dos que vos foram confiados, mas espontaneamente, como Deus quer. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, aí está o que nós acabamos de falar. Está vendo onde está a recompensa? Não é aqui não, irmãos, é lá. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, vós recebereis uma imarcessível coroa de glória.